Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Jesus Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, o tempo do Natal, tempo este que nós estamos vivenciando, ele não se resume somente na solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Digamos que a solenidade do nascimento de nosso Senhor é a carta de entrada deste tempo. Mas há também outros 3 grandes momentos ao longo deste tempo litúrgico. Um destes é hoje a Sagrada Família, festa que nós estamos celebrando. Depois, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Amanhã, uma solenidade de preceito, uma missa que nós, católicos, devemos participar, exceto aqueles que, por algum motivo grave, não podem participar, estão dispensados, como pessoas com enfermidades, idosos acamados, ou com alguma outra comorbidade que não permita que participe da Santa Missa. E por fim, no outro domingo, a Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós fazemos um ciclo que nos leva a percebermos o caminho progressivo da nossa salvação. E a solenidade, a festa que nós celebramos hoje, da Sagrada Família, vem para poder encher o nosso coração de luz e de alegria, para percebermos que a nossa família também é sagrada, aos moldes da família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O que é uma coisa sagrada? O que é uma pessoa sagrada? O que é a família sagrada? A palavra sagrado quer dizer consagrado, ou seja, é algo separado. O cálice que nós utilizamos na Santa Missa é um objeto sagrado, nós chamamos de vaso sagrado. O fim último dele é somente para a celebração da missa. Eu não posso levar o cálice para casa para tomar uma água, para tomar um refrigerante. É de uso sagrado, somente para a Santa Missa. Quando ele sai daqui, ele vai ser também todo purificado, todo higienizado ali na sacristia, e vai ser bem guardado para ser utilizado novamente em uma outra Santa Missa. Este altar também é sagrado. O fim último dele é o culto, a celebração, o sacrifício. Por fim, a nossa família é sagrada porque é uma instituição divina, separada por Deus, querida por Deus desde o princípio. Muitas oportunidades nós até nos questionamos. Isso acontece muitas vezes no período da infância, da juventude, sobre a nossa família.
dizendo às vezes até assim: ah, mas eu queria ter nascido em uma outra família. Ah, mas família de fulano de tal é melhor do que a minha. Ah, mas a outra família é mais organizada. Aquela família não existe conflitos, não existe confusões. E assim a gente vai definindo as famílias, definindo a forma como nós queremos que as coisas sejam, ou como Deus deve agir na nossa vida ou na vida dos outros. Com esta festa nós precisamos recordar e louvar a Deus pela família que nós temos, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com as suas limitações, e sobretudo rezarmos por elas, para que elas se tornem santas, para que elas se tornem conforme a família de Jesus, Maria e José, para que elas se tornem um sinal neste mundo caótico, que ela seja diferente daquilo que o mundo, daquilo que as ideologias vão pregando e colocando no coração de muitas outras famílias. E as orações que nós vamos escutar nesta celebração, de modo especial nós já rezamos a oração da coleta, depois nós vamos rezar a oração pós-comunhão, que é aquele momento que o padre começa a preparar o altar, depois a oração depois da comunhão, depois que o padre purificou todos os objetos. Nestas 3 orações de modo específico está a finalidade desta celebração eucarística, desta festa. Na oração da coleta nós escutamos suplicando a Deus, por meio do sacerdote, levando a oração de vocês a Ele, que nós possamos imitar as virtudes domésticas da família de Nazaré. Que ela seja um exemplo, que ela seja um modelo para as nossas famílias. Na oração em preparação para a oferenda, nós vamos pedir que a graça de Deus venha até as nossas famílias, proporcionando a ela muita paz. E depois, na oração final, depois da comunhão, vamos pedir que as famílias, peregrinando nesta terra, possam um dia alcançar o reino dos céus. Olhem que caminho bonito. Nós pedimos que a nossa família se configure a família de Nazaré. Nós queremos que a graça de Deus habite em nossas famílias, para que haja paz, amor, misericórdia, e também queremos que a nossa família chegue um dia ao reino dos céus, para poder conviver também lá com a Sagrada Família de Nazaré. Este deve ser o desejo que deve arder em nosso coração. Que nós sejamos em nossas casas, a mulher, a figura de Maria, o esposo, a figura de José, os filhos, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E haja desta forma uma plena comunhão de amor e de verdade. Nós bem sabemos que é no seio familiar que nós aprendemos, se não tudo, mas quase tudo que nós precisamos para viver bem neste mundo. Inclusive os nossos pais às vezes até nos dizem, né? Se você não aprendeu em casa, o mundo vai te ensinar. E o mundo, ele é cruel, ele é difícil, ele é diferente dos ensinamentos de casa. Mas quero dizer com isso que na nossa casa nós aprendemos as virtudes, as realidades mais importantes para crescermos no amor de Deus. É ali que nós experimentamos o perdão, seja o esposo com a esposa, o filho com o pai, com a mãe. Ali nós aprendemos o amor, a sinceridade, a paciência e muitas outras coisas que fortalecem o nosso corpo e também fortalecem a nossa alma. De modo que as leituras que nós escutamos hoje também nos ajudam a perceber a sacralidade da nossa família. Vamos começar pelo apóstolo Paulo se dirigindo à comunidade de Colossas. Paulo, antes de destrinchar o papel
de cada um dentro da família, do pai, da mãe e dos filhos, ele se direciona aos esposos, dizendo: suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar, na perspectiva de Paulo, não é encarar tudo o que o outro que convive comigo faz, e isso me desanimar, isso me desesperar, mas é ser um suporte para que o outro, diante das dificuldades, ele possa crescer. Diante das fraquezas, diante das limitações, ele possa ser sustentado pela minha ajuda. O esposo, a esposa, faz isso na sua união matrimonial, durante a sua vivência. Suporta um ao outro, dá suporte, ajuda, fortalece, anima, consola, para que aquele outro possa viver as alegrias de suas vidas. Mas Paulo ainda vai dizendo a característica: a esposa precisa ser solícita para com o seu esposo, ou seja, precisa ser atenciosa, generosa, paciente, por aí vai, assim como o homem também, mas o direcionamento de Paulo neste princípio para a mulher. E para os homens, Paulo diz: amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Por que Paulo fala isso aos homens? Pelo perfil masculino, que muitas vezes pode sair do trilho e se passar para uma realidade fora da perspectiva da masculinidade, partindo para a grosseria, para a violência e por aí vai. Paulo fortalece no coração dos homens que aderiram à fé o desejo de fazer tudo pelo amor, e que não haja no coração dos homens um espírito fora desta realidade. Depois, direcionando-se aos filhos, ele pede que cada filho seja obediente aos seus pais, para que possam contemplar no Senhor uma vida verdadeira. Essas palavras de Paulo para nós é como um bálsamo. Entra na nossa vida, nas nossas feridas, nas nossas dificuldades familiares e fortalece a nossa vida para podermos perceber aquilo que nós estamos fazendo, que é oposto à palavra de Deus, e aí cada um sabe aquilo que vive aqui, mas também é um sinal para podermos viver aquilo que Deus vai sonhando para cada um de nós por meio da sua santa palavra. Depois, na primeira leitura do livro do Eclesiástico, há um direcionamento mais específico para os filhos. Por que que o autor sagrado, conhecido como Jesus Ben Sirach, que é o autor do Eclesiástico, também conhecido como livro de Sirácida, por isso que tem esse nome, Jesus Ben Sirach, o autor deste livro, ele fala aos filhos porque todos nós somos filhos. Todos nós temos um pai e uma mãe, seja ele presente ou não. Ninguém nasceu de chocadeira, mas todos nós temos um seio familiar. Todos nós temos uma história que nós podemos contar, seja ela uma história positiva ou não, mas a sacralidade que a nossa família tem para nós é revelada com o tempo, e nós vamos percebendo a sua grandeza e dignidade a partir da nossa filiação. Assim, o autor ele coloca que ao honrar os nossos pais, nós estamos fazendo um ato de louvor e de adoração a Deus, porque Deus ele se encontra na pessoa dos nossos pais, e ao honrá-los nós, como diz o autor, teremos aqui, já nessa terra, a alegria, a paciência, nós teremos as felicidades que o próprio Deus tende a colocar no nosso coração, as nossas orações são ouvidas por Ele, mas o mais bonito, nós teremos a redenção proposta por Deus. Quando nós honramos, respeitamos, promovemos os nossos pais, nós
fazemos no coração de Deus um ato de louvor, de ação de graças. E Ele se agrada com aquilo que nós fizemos por aqueles que nós devemos amar incondicionalmente. Meus irmãos, a nossa família, ela é o nosso tesouro. Não tem como nós escaparmos desta realidade. Muito mais do que uma instituição social, cultural, antropológica, a família é um lugar teológico, porque ali habita a presença de Deus. Tem alguns estudiosos da sociologia e da antropologia que vai dizer que a família não passa de uma comunidade afetiva. Ou seja, ela não expressa nada mais do que afetos. E nós sabemos, pela fé que nós carregamos, pelos ensinamentos da igreja, que a nossa família ela não é uma comunidade afetiva, mas ela é um lugar aonde Deus se faz presente. E aonde Deus se faz presente, é preciso que ali haja respeito. Assim como nós entramos nesta igreja e temos um sumo respeito, porque aqui entendemos que aqui é um espaço de Deus, na nossa família nós precisamos fazer a mesma coisa, entendermos que ali é um lugar que deve habitar o respeito. Deve habitar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo um dia disse, a vida plena, a vida em abundância. E aqui eu quero deixar a vocês 3 inimigos das famílias. Refletindo um pouco estes dias, e na verdade eu poderia passar a manhã toda aqui dizendo a vocês os vários inimigos das famílias, mas eu destaco esses 3 que vou falar agora. O primeiro é o materialismo. Eu queria que vocês me escutassem muito bem diante disso. O que é o materialismo? Materialismo é uma corrente filosófica cujo o idealizador desta corrente, muito famoso, chamado Karl Marx e Engels, eles explicam a existência humana por meio da matéria. Isto é, tudo aquilo que nós temos aqui é criado pela matéria. Nada é compatível com o transcendente, com o místico, com o metafísico, mas tudo é criado pelos homens. Tudo é idealizado pela criatura. E nós sabemos que isto não é verdade. Nós comungamos de uma vida interior com Deus. E temos a clareza de que Ele, de fato, é o Criador de tudo. Uma pessoa materialista, ele não preza pelas pessoas, mas sim pelas coisas. Vocês podem perceber isso. Uma pessoa que é muito apegada em tudo aquilo que ela possui, ela tem aquilo como o seu maior tesouro. E a palavra de Deus nos diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o tesouro de quem é materialista está nas coisas materiais, tudo isso vai passar. Mas se o nosso coração está na nossa família, está em Deus, nós sabemos que isto jamais passará, porque estas realidades são realidades que permanecem em nossos corações para sempre. Mesmo que o nosso familiar um dia vá morrer, e vai morrer como nós bem sabemos, mas ele permanecerá para sempre em nossos corações. Eu quero contar uma história para vocês, para ilustrar esta realidade do materialismo. Na verdade, esta história é o oposto do materialismo. Certa vez, um casal de jovens, consolidando-se na vida, compraram uma bonita casa e o esposo comprou um carro. Carro esse muito luxuoso, né? Uma BMW, um carro de porte elevado. E aí ele combinou com a sua esposa que o seu carro, a BMW, seria um carro somente de uso dele, para que ele pudesse ir para o trabalho ou fazer outras coisas. Mas que ele estava disponível para comprar junto com ela um outro carro, para que ela pudesse usar somente
o carro dela. E assim aconteceu. Ela escolheu um carro mais simples, que ela teria capacidade de conduzi-lo com mais facilidade, e eles foram para casa. Quando eles chegaram em casa, o acordo foi que quando ela precisasse sair da garagem com o carro dela, ela deveria chamá-lo para que ele pudesse tirar o carro da garagem. Isso porque o espaço da garagem não era compatível para ter 2 carros, um ao lado do outro, mas um à frente do outro. Então, se ela chegasse primeiro, depois ele chegasse, ele teria que sair para poder pegar o carro, tirar para que ela pudesse tirar o carro dela. E assim ficou acertado. Só que um belo dia, o esposo foi para o trabalho mais cedo e não utilizou o carro, e aí ela queria fazer uma surpresa para quando o esposo chegasse. E ela decidiu pegar a BMW. Ligou o carro, saiu tranquilamente, depois começou a dirigi-lo pela rua, e quando estava chegando próximo da panificadora, ela se deparou com um rapaz de bicicleta que cruzou a frente do carro com muita velocidade e a assustou, de modo que ela entrou no acostamento e acertou um poste. Ali ela ficou desesperada, porque o combinado era não utilizar o carro do meu marido. Aí todo mundo começou a chegar, a se aproximar para poder ajudá-la, viu o desespero. Um policial chegou, começou a questioná-la sobre muitas coisas, mas ela, desesperada, ela não conseguia reagir. E aí foi procurar dentro do carro alguma informação que pudesse ajudar, seja do seguro, seja do telefone do marido, alguma coisa do tipo. E quando abriu o porta-luva, encontrou um envelope branco, com um laço vermelho muito bonito. E ali abriu o envelope, o policial viu que era uma carta e entregou para a mulher. A mulher percebeu que era o marido que tinha escrito algo para ela. E na carta tinha o seguinte: se você encontrou esse envelope, quer dizer que você pegou o carro. E se você pegou o carro, tudo indica que aconteceu alguma coisa muito grave. Mas se você está lendo, eu tenho certeza que você está bem. Eu vou brigar? Eu vou brigar. Eu vou questionar? Eu vou questionar. Mas saiba que o meu tesouro não é este carro, mas é você. Olha que bonito isso, esta lição. O nosso tesouro são as pessoas, são aqueles que estão ao nosso lado. E nós precisamos valorizar, porque o nosso tempo aqui é passageiro. E aí eu quero trazer agora o segundo inimigo da família, o ativismo. Qual é o primeiro? Materialismo. Segundo, ativismo. O ativismo quer dizer entrar no tempo de cheio e começar a fazer as coisas loucamente. E aí nós vamos fazendo e não percebemos a nossa vida passando. E não damos valor verdadeiramente àquilo que importa. Não entendemos as pessoas que estão ao nosso lado. Não se gasta tempo com os filhos, não se gasta tempo com o esposo, não se ganha tempo com nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai vivendo uma vida frenética, ao ponto de dizer assim: como o dia passou rápido, como o mês passou rápido, como o ano passou rápido. Será que de fato passou rápido? Ou as nossas prioridades estão nos consumindo tanto ao ponto de não percebermos que aquilo que é essencial ficou de lado? Vale esta reflexão quando nós estamos terminando este ano, para percebermos: será que nós caímos no ativismo? Será que nós vivemos a nossa fé ao longo deste ano de qualquer jeito? Será que nós participamos da missa muitas vezes sem piedade, sem devoção, arrastados, desanimados? Por que isso é necessário? Para percebermos aonde nós estamos colocando o nosso tesouro, aonde nós estamos colocando a nossa vida. O que nós estamos fazendo para louvar e agradecer
a Deus. E o terceiro inimigo, aquele que eu considero mais desastroso, é o egoísmo. O que é o egoísmo? É querer tudo para si e não pensar no outro. Em muitas famílias, este mal está presente, inclusive em famílias cristãs. Não estou dizendo que são vocês, mas apresentando uma situação de causa. O egoísmo toma conta do coração das pessoas. As pessoas se fecham à vida, a ter mais filhos, se fecham ao amor um para com o outro, não entendem o valor da outra pessoa, não dão o respeito devido àquele que está precisando, não é um sinal de misericórdia, de compaixão para com o outro, e assim a vida ela vai sendo conduzida. Estes dias, também para exemplificar com uma história, mas agora o que aconteceu comigo, eu conversei com um padre e pedi a ele, no comecinho de setembro, que ele pudesse dar umas mangas para o seminário, porque eu vi nas redes sociais dele que ele estava com um monte de manga, né? E ele é muito meu amigo. Eu falei assim para ele, vou pedir essas mangas, né? E pedi o mês de setembro quase todo, pedi o mês de outubro quase todo, e essas mangas não chegavam. Ele ia lá no seminário e nada das mangas, mas acho que ele estava se esquecendo, imagino eu. E aí, em novembro, mês passado, eu fui lá na casa dele, para a gente conversar um pouco, e quando nós terminamos a conversa, ele foi lá na geladeira e trouxe uma manga para mim. Ele falou assim, padre, esta aqui é a última manga da nossa safra. Uma empolgação tão grande, como se eu nunca tivesse pedido a manga para ele, né? Mas aí ele falou isso para mim, essa é a última manga, leve para casa, leve para o seminário, e você esconda lá no seu quarto e coma sozinho. Porque se você deixar em algum espaço aqui no seminário, os meninos vão comer. Aí eu pensei comigo, né? Embora ele falou isso no sentido de brincadeira, porque ele é um padre muito virtuoso, mas eu fiquei pensando, né? Quantas vezes nós também trazemos conosco esse desejo de querer as coisas somente para nós. E coisas pequenas, né? Às vezes algo tão efêmero, mas nós nos apegamos. Nós queremos aquilo só para nós. No seminário eu tenho sempre o costume de tudo aquilo que eu ganho ser colocado à disposição de todos que estão ali. Na geladeira, fica numa mesa, porque nós somos uma família. Nós somos uma casa. Nós somos uma comunidade. Se eu pego essa manga e escondo no meu quarto e como sozinho, eu não estaria sendo um bom formador para estes jovens. Eu não estaria sendo um exemplo para eles. Como que eu vou colocar no coração de alguém que se prepara para o sacerdócio que ele tem que ser egoísta? Como eu, como padre, nutro este sentimento no meu coração de egoísmo? Não estou falando isso para me promover, para dizer que eu sou bonzinho, que eu sou caridoso, nada disso. Mas para dizer a vocês que se algo está nos apegando, está tomando o nosso coração, nós precisamos cortar isso. Nós precisamos extirpar isso da nossa vida, porque isso vai nos levar para baixo. Isso vai nos desanimar na nossa caminhada. Isso vai machucar o nosso coração e vai machucar o coração de uma outra pessoa. Peçamos ao Senhor Deus, nesta liturgia, que Ele nos dê um coração generoso como o dele, livre do materialismo, do ativismo e do egoísmo, para que a nossa vida seja uma na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.